Olá, meus queridos! Na aula de hoje de Geografia, nós vamos estudar o quarto capítulo da apostila Anglo, com início na página 177. Nós vamos estudar hoje a região Nordeste. Vamos imaginar, retomando os nossos conhecimentos em sala de aula, que a região Nordeste ela foi a primeira região a ser colonizada, ou seja, onde eles chegaram primeiro. Essa região que está em vermelho representa, então, a região Nordeste, com seus estados e capitais. Nós vamos ver que, desde o início, a região Nordeste sempre foi uma região onde tinham poucos recursos. Mas a partir da década de 1990, muitas mudanças ocorreram nessa região, como está escrito no texto. Ou seja, a economia do Nordeste, o que gera lucro ao Nordeste, passou a ser uma das mais dinâmicas, ou seja, passou a ser um dos lugares do Brasil com forte crescimento econômico e passou a crescer mais do que a média brasileira. Por que será que aconteceu tudo isso? Na página 177, além do texto, vocês têm imagens com centros tecnológicos, aqui com um polo petroquímico em Camaçari, na Bahia. Na página 178, nós vamos ver que a população nordestina, a região tem o maior número de estados e é a segunda região mais populosa, ou seja, com o maior número de habitantes. No gráfico, a distribuição da população brasileira, nós podemos observar que 56 milhões de pessoas habitam na região Nordeste, 28% da população do Brasil. Aqui no texto, está dizendo que, apesar das grandes concentrações de pessoas nas cidades, o Nordeste é uma região brasileira com maior população rural. Vamos relembrar. Rural são pessoas que moram no interior. Aqui diz que 26,9% dessa população habita em áreas rurais. E a partir de 2000, no entanto, houve um aumento da população urbana e 5 grandes cidades ultrapassaram 1 milhão de pessoas habitando: Salvador, Fortaleza, Recife, São Luís e Maceió. Para entender um pouco mais dessa distribuição, vamos relembrar as aulas anteriores em que vimos que a região Nordeste foi subdividida em 4 partes: a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Vamos dar uma olhadinha agora na Zona da Mata. A primeira região, aqui é que está muito próxima do Oceano Atlântico. Entre essas sub-regiões, a Zona da Mata é a mais populosa, concentra cerca de 40% da população. Por que será? Como nós vimos, isso se deve ao fato de ter sido a primeira área do Nordeste a ser colonizada. Aquilo que nós havíamos falado, foi a primeira parte do Nordeste onde eles chegaram, os portugueses chegaram com suas embarcações. Além disso, essa região possui um solo muito fértil, muito bom para o plantio, e o clima é tropical, além de ser a sub-região mais rica e ter mais indústrias e com as melhores oportunidades de trabalho. Como você pode observar, a Zona da Mata é uma região onde abrigam o maior número de capitais do Nordeste. E nesse caso, nós estudamos que é uma região onde atrai muitos turistas, por conta de seus belos hotéis e de suas belíssimas praias. Para entender o aumento dessa população, nós vamos observar que durante mais de um século, as pessoas, por falta de oportunidade de trabalho, elas saíam da região Nordeste, vinham procurar emprego em outras regiões, elas migravam. O texto da página 180 vai nos dizer que durante mais de um século, essa população saiu do Nordeste em busca de trabalho, principalmente para os estados mais industrializados. Essa realidade, porém, está mudando. Segundo o censo de 2010, 6% dos habitantes da região Nordeste é que vieram de outras regiões brasileiras e de outros países, pessoal. Ou seja, as pessoas estão voltando, as pessoas de outras regiões estão buscando essa região Nordeste para trabalhar, inclusive outros países.
Agora vamos aos exercícios da página 180 na atividade 1. Vocês vão voltar ao mapa da região político, Nordeste político, da página anterior e fazer os itens que se pede. Nós estamos nos referindo a este mapa, na página 179. Vocês vão voltar ao mapa e vão colocar o nome dos estados e das capitais da região Nordeste, de todos eles. No item B, vocês vão voltar ao texto da página 178 e vão grifar o nome das capitais das grandes cidades que o número de habitantes ultrapassam 1 milhão. Vocês vão voltar nesse trecho e vão grifar o nome das capitais das grandes cidades que comportam mais de 1 milhão de habitantes. No item C, vocês vão voltar ao mapa da página 179 e vão desenhar a zona da mata. Vocês farão um desenho da zona da mata e vão pintar de verde a região da zona da mata. No item D, vocês vão fazer uma lista com o nome das capitais que se localizam na zona da mata e tem mais de 1 milhão de habitantes. Então, nós vamos voltar neste mapa, vamos observar quais são as capitais que estão aqui na sub-região da zona da mata e vão escrever para Pro aquelas que têm mais de 1 milhão de habitantes. Para responder o item E, nós temos que entender que há outras duas capitais com mais de 1 milhão de habitantes, só que elas não estão na zona da mata. Eu quero que vocês coloquem, escrevam, registrem para mim quais são essas outras duas capitais, em que outra sub-região elas se encontram. Agora vamos ao exercício de número 2. Neste exercício, nós vamos relembrar o motivo pelo qual a zona da mata é uma das sub-regiões nordestinas com 40% da população do Nordeste. Aqui no texto da página 179, traz algumas características que correspondem e explicam este fato, dessa sub-região abrigar 40% da população. O que tem de satisfatório? O que chama a atenção? O que atrai tanto a população para esta sub-região? É isso que vocês responderão. De acordo com o que nós discutimos, no exercício 3, nós estamos enxergando que, de acordo com um censo realizado pelo IBGE, lembram-se da sigla Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010, a região Nordeste tornou-se uma região que recebe imigrantes de outras regiões do Brasil, inclusive de outros países. De acordo com o que nós discutimos, nós precisamos retomar. Então, é uma região que cresceu economicamente, não é isso? Cresceu financeiramente, está mais industrializada. Eu quero que vocês pensem e respondam de acordo com a nossa discussão da última aula. No nosso próximo vídeo, nós vamos discutir outros produtos que geram ainda mais economia. Financeiramente, está deixando o Nordeste de forma satisfatória, evoluindo, crescendo economicamente, gerando trabalho, gerando fontes de riqueza para essa região. Até a próxima videoaula.